Bom dia, tudo bem? Live da manhã, hoje é sábado, como de costume, a gente faz um estudo bíblico. E hoje a gente vai ler Números, capítulo número 16, a história de Cora. Acho que em português deve ser Coré, não me lembro exatamente. Vamos lá, eu vou contar um trecho e depois a gente vai falar sobre. Números, número 16. Cora, o filho de Itzhar, neto de Quehat, bisneto de Levi, junto com Datã e Aviram, os filhos de Eliave, e On, os filhos de Pelet, desceram para Rubens, reuniram homens e se rebelaram contra Moisés. Aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom consenso. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram-lhe: vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e o Senhor está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Cora e a todo o seu grupo: amanhã cedo o Senhor mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa, que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. E aí tem a continuação da história, mas aí eu não vou contar aqui, a gente vai discutindo. Qual que é a ideia aqui? Sempre na vida vai existir lutas de poder, pessoas que querem tomar a frente. E quem conhece essa história sabe que existiu uma libertação no Egito, liderada por Moisés e o seu irmão Arão. E Arão, ele ficou responsável por ser o sumo sacerdote. O sacerdote, toda a descendência dos sacerdotes, as pessoas que cuidam do templo, elas viriam de Arão. E aí qual que é o ponto? Cora, ele também era um descendente de Levi, da tribo de Levi. Então a tribo de Levi era a tribo dos levitas que cuidavam do templo, e dentro da tribo de Levi existiam os Kohen, os sacerdotes, que eram as pessoas que entravam dentro do templo e faziam serviço. E dentro dos sacerdotes tinha o sumo sacerdote, que era o único que poderia entrar no lugar do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E Cora, ele ficou muito bravo, ele começou a jogar uma rebelião em cima deles, porque ele queria assumir o poder. Então ele conseguiu, através de palavras, persuadir muitas pessoas, falando: isso aqui tá errado. Eles acham que eles se valorizam demais. Eles acham que eles são mais santos que a gente. Eles acham que são mais importantes do que a gente. E eles começam a, através de fofoca, através de intriga, juntar pessoas e se rebelar. Essa história, ela é muito atual. Toda briga de poder, toda situação, todo posto de poder vai existir isso. Às vezes você, desde uma coisa muito simples, você monta um salão, você estrutura tudo certinho. É muito provável que apareça alguém dentro e queira se rebelar, queira fazer fofoquinha, intriga, falar mal de você. Ela não faz as coisas certo, ela não administra tão bem. Mas se estivesse fazendo de tal forma, aí de repente junta aquele grupinho do mal e começa a tomar decisões, começa a sair, começa a pegar cliente, ou vai processar, ou literalmente começa a corromper todo mundo. Sabe aquele negócio da laranja podre? Uma laranja podre contamina todo um cesto. É mais ou menos isso. Uma pessoa, uma única pessoa, ela vai lá e começa a plantar a sementinha na cabeça das outras pessoas. E as outras pessoas vão comprando a ideia. E conforme as pessoas vão comprando a ideia, elas vão começando a falar mal de você por trás. Elas vão começando a se rebelar, elas vão começando a montar os planinhos delas. Isso aqui é muito atual. Todo jogo de poder vai ter um Cora, vai ter alguém que planta a discórdia. E aí o final dessa história, o que acontece? Moisés vai lá, fala com Deus, ele faz um desafio com eles levantam incensários, vamos ver então quem Deus aceita como líder. E aí no fim das contas, o fim de Cora e o pessoal dele é trágico.
né? Eles são tragados pela própria terra e eles acabam não tendo a liderança. Mas o grande ponto aqui é justamente esse. Todo jogo de liderança vai ter alguém que tem inveja, vai ter alguém que quer tomar o teu lugar, vai ter alguém que quer destruir aquilo que você conquistou. E é muito importante você não ser uma pessoa inocente para isso. É muito importante. Porque se você é inocente, você acha que não acontece isso, isso acontece. Isso acontece com muita frequência. E muitas vezes vai ser uma pessoa que era bajuladora. O que é um bajulador? Bajulador é uma pessoa que não encontra defeito em você. É uma pessoa que concorda com tudo. É uma pessoa que ela tá lá para tudo. Qualquer coisa que você fala, ela concorda. Só que aí essa pessoa ela é muito perigosa. Porque o dia que você fizer uma coisa que está contra os princípios dela, que está contra o que ela acredita, agora nada do que você fala presta. Aí ela começa a criar esse tipo de rebelião. O bajulador, ele é uma pessoa que ela não foi amada, ela não encontrou amor em outro lugar, ela tem uma falta muito forte, muitas vezes ela encontra essa falta em você, ou ela está lá por causa de um puro interesse. E aí quando você decepciona essa pessoa, quando você vai de encontro ao que ela acredita, ao que ela quer, ao que ela está buscando, aí ela começa a criar esse tipo de rebelião. Então, afaste-se, simplesmente afaste-se de bajuladores. Em Provérbios, o rei Salomão fala sobre isso. Os bajuladores são pessoas muito perigosas. Existe uma história verídica, muito triste, inclusive. Os Beatles, né, dados como uma das melhores bandas do mundo, e o John Lennon, ele foi assassinado por um fã. Um fã assassinou ele a tiros. Por quê? Por causa de amor. Olha que louco. Por causa de amor, né? Olha que louco. E isso é uma coisa que é um padrão psicológico que se repete, inclusive. O que é esse padrão? É basicamente a pessoa ser tão fã, mas tão fã que ela não consegue se satisfazer e ela quer atacar aquela pessoa. Às vezes ela ataca com palavras, às vezes ela ataca com agressão física e às vezes acontece uma coisa como essa, loucura, um fã, literalmente. Então são traços do comportamento humano, que é muito importante a gente entender. Enquanto você está inocente, achando que está tudo legal, às vezes tem uma pessoa plantando sementinhas. E aí que está a importância de você tomar decisões difíceis. Se você é uma pessoa que não se fortalece tomando decisões difíceis, mas pelo contrário você é fraca nesse sentido, você fica postergando decisões difíceis, postergando a punição, o que acontece? Essa pessoa se fortalece e essa pessoa começa a plantar sementinhas na cabeça das outras pessoas. E ela vai plantando sementinhas, vai plantando sementinhas. Quando você vai ver, o grupo inteiro está contra você. Até aquelas pessoas melhorzinhas, elas estão lá contra você também. Falando de você, mas realmente ela fez tal coisa. Ah, realmente, aí você vai ver o grupo inteiro, você perdeu o grupo inteiro. Por quê? Porque você não tomou atitude com aquela pessoa que deveria tomar atitude. Você não cortou o mal pela raiz. E se o mal não é cortado pela raiz, você acaba destruindo tudo. Existe muito uma cultura de pacifismo na nossa geração, onde o revidar, onde o atacar, onde a guerra é visto como algo totalmente terrível. Mas às vezes é necessário, porque senão seu inimigo te derrota. Porque senão seu inimigo, ele acaba com tudo. Eita, a Lara machucou o pé. Tá bem? Tá. Bateu o pé ali. Então, às vezes, se você não toma decisões, se você muitas vezes não faz aquilo que tem que ser feito, pessoas vêm e destroem tudo que você construiu. Esse negócio de pacifismo, cara, a gente não tem que ser pacifista. A gente tem que ser pessoas que buscam a paz. Mas muitas vezes, se você precisar ir para o confronto, às vezes é necessário, às vezes é importante. Um líder fraco, ele destrói a família dele, ele destrói a empresa dele, ele destrói a nação dele, ele destrói todo um grupo.
As nações perecem por causa de líderes fracos, por causa de líderes inocentes. Inocentes no sentido de ingênuos. E muitas vezes com falta de conhecimento, discernimento, justiça. Veja bem, a palavra justiça, que é o que Deus tanto fala que tem que existir, não significa pacifismo. Justiça significa fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que tem que ser feito. Se você não tem esse senso de justiça, se a justiça é pervertida no seu meio, através de pessoas que passam impunes, pessoas que continuam fazendo mal, tramando mal e não é feito nada, toda uma nação, toda uma empresa tende aí ao fracasso. Às vezes até mesmo uma família. Um homem fraco dentro de casa, ele destrói todo o lar dele. Completamente. Então é muito importante a gente ter esse senso de que precisa fazer algo. De que você precisa tomar uma atitude. De que você não pode ser ingênuo. Porque, infelizmente, ou felizmente, para o nosso desenvolvimento, existem coré, talvez, eu acho em português, no nosso convívio, no nosso meio. E a gente precisa aprender a cortar o mal pela raiz. Aí existe uma questão aqui. Humberto, você fala tanto em perdão. Aí que tá. Esse tipo de gente perverte totalmente as coisas. Porque presta atenção, uma coisa é o perdão. Outra coisa é você conviver com o mal no teu meio. Isso aqui é muito comum. Essa pessoa ela vai usar palavras da Bíblia contra você, vai usar Jesus contra você, vai usar... Não, mas ele deu outra face. Não, mas isso daqui. Não, mas você tem que ser da paz. Não, mas você tem que amar o teu inimigo. Essa pessoa ela vai começar a usar palavras da tua fé contra você. E muitas vezes a pessoa ingênua cai nisso. Mas na real, se você for olhar, não é bem assim. Se você for pegar até no próprio cristianismo mesmo, ele fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Não existe essa ingenuidade. E existe, isso aqui é muito comum, tá? Isso aqui acontece em Brasília, isso aqui acontece em grandes empresas, isso aqui acontece na tua casa, isso aqui acontece com os teus filhos, inclusive. Acontece na tua empresa. A pessoa ela vai perverter aquilo que é correto usando palavras que você acredita. Mas se você não tiver conhecimento, se você não tiver sabedoria, você vai acabar entrando na onda. Quantas e quantas vezes você vê os bons se calando por politicamente correto, para discursos de minorias e etc. Coisas para dividir as pessoas, coisas sem fundamento nenhum. As pessoas ficam quietas porque, eu não quero que ninguém fale mal de mim. Isso vai afastar cliente. Isso vai não sei o quê. Aí a gente fica aos poucos entrando nessa ditadura da cultura. Onde pessoas más escolhem aquilo que a gente pode e o que a gente não pode falar. Escolhem aquilo que pode ser dito e não pode ser dito. E aí de repente você vê todo mundo escravizado a um nível de comportamento que muitas vezes é mal. Muitas vezes é mal. Muitas vezes é mal. Quer dizer, você não pode falar aquilo que você acredita muitas vezes. Existem coisas que até pouco tempo atrás eram universalmente dadas como certas que hoje em dia não pode falar. Isso daqui é esse tipo de coisa acontecendo em larga escala na sociedade. É muito sério isso. Mas por que essas pessoas muitas vezes elas assumem o poder? Por que muitas vezes essas pessoas vencem? Porque os bons estão calados. Porque os bons têm medo. Porque os bons não têm conhecimento. Eu levanto isso aqui para vocês o tempo inteiro. Gente, vocês precisam se refinar como pessoas. Vocês precisam ser pessoas melhores. Você precisa ler mais. Você precisa estudar mais Bíblia. Você precisa estudar de maneira geral. Se refinar como pessoa, treinar a tua percepção, treinar o seu olhar com o que é bom. Porque senão você vai cair nesses papos furados.
E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é um assunto que eu estudo muito. Tudo isso é engenharia social. Tudo isso que é colocado sobre nós hoje em dia é engenharia social. Isso aqui está registrado nos livros. Olha, faça isso com o povo, faça isso, tire a liberdade deles através da cultura, domine a cultura, financie artistas para eles falarem o que você quer, domine a cultura que você vai assumir o poder. Cara, isso aqui está documentado em livros. Você quer ter uma noção do que está acontecendo no mundo? É simples, vai lá no YouTube, pesquisa Manifesto Comunista de Karl Marx. Ouve, ou compra o livro e lê. Você vai ver que tudo o que está acontecendo está lá. Está lá. Está lá. Se você for mais profundamente pesquisar a Escola de Frankfurt, marxismo cultural, aí você vai ver a coisa acontecendo realmente. E eles chamam as pessoas que propagam isso, esses estudantes, essas pessoas de manifestações, de idiotas úteis, que servem a eles. Então, assim, é engenharia social pura. Para quê? Para dominar, para perverter, para destruir tudo aquilo que você ama. Aí existem esses papinhos de, mas vocês são teóricos da conspiração, ninguém quer destruir a família. Claro que quer, pô. Leia o Manifesto Comunista, leia Antônio Gramsci, leia Saul Alinsky, leia outros autores da Escola de Frankfurt, você vai ver que é em nítido bom tom. Leia feministas, livros feministas. Eles vão falar em alto e bom tom entre aspas, né, escrito. Precisamos destruir a família. A sociedade patriarcal e assim por diante. Então não tem teoria da conspiração isso. É aquilo que eu falei aqui. Sobre o que a gente leu aqui agora. Eles vão usar aquilo que você acredita para te envergonhar, para te deixar acanhado. E vai utilizar os seus valores para levantar essas sementinhas do mal. Isso aqui está acontecendo no nosso país. Isso aqui está acontecendo no mundo. Mas isso aqui também está acontecendo dentro da tua casa. Isso aqui também está acontecendo dentro da tua empresa. E quanto mais você crescer, sempre vai se levantar uma pessoa como essa. Vai utilizar aquilo que você acredita contra você. E se você não tiver sabedoria, se você não se refinar como pessoa, se você não decidir ser uma pessoa melhor, você vai cair nesses discursos furados. Você vai perder tudo que você tem. E as pessoas que você tem do seu lado também. Porque tem pessoas que também não têm sabedoria. E elas vão ouvir isso. É verdade, é verdade, é verdade. Às vezes ela ouve, não, mas não. Aí às vezes a pessoa vai tocar num assunto que bateu nela. Não, realmente, é verdade. Aí você vai ver as pessoas se voltando contra o líder, que muitas vezes é uma pessoa boa. Tem seus defeitos. Você tem seus defeitos, tem seus problemas. Mas aí essa pessoa ela vai começar a atacar nesses defeitos. Isso aqui é uma coisa de comportamento humano. Você quer se dar bem na vida? Entenda de comportamento humano. Um apertador de botão, de fazer anúncio, de falar a palavrinha que tem que falar, que vai gerar o engajamento, é um apertador de botão, é um copiador. Isso aqui, ó, não resolve nada. Agora, quem entende de pessoas, se mudar o Instagram, rede social, se virar o boca a boca, se virar panfleto, qualquer coisa que seja, você consegue se dar bem na vida. Você tem que entender de gente. Porque se você não entender de gente, você vai ser manipulado. Você vai perder as pessoas que você acredita, que você ama. Você vai perder sua equipe. Você vai sofrer rebeliões dessa forma. E você não vai conseguir realmente engajar pessoas na tua causa. É sobre entender de gente. Se você entender de gente, pode botar o Instagram, o TikTok, YouTube, qualquer coisa que seja, você vai se dar bem. Você vai conseguir fazer liderança dentro da tua empresa, dentro da tua casa. Você tem que entender de comportamento humano. Comportamento humano começa em você mesmo. Conheça a ti mesmo. Quando você começa a conhecer a si mesmo, o seu comportamento, como que você age, como que são os seus sentimentos, você começa a entender o outro. E entendendo o outro, entendendo a você, você consegue tomar decisões sábias. Senão, pessoas que estão aí dentro da tua empresa vão destruir aquilo que você tanto suou para construir. Muitas vezes por falta de conhecimento da pessoa,
que acaba se pervertendo em coisas que as pessoas falam, ou muitas vezes por mau caratismo mesmo. Inveja é uma coisa real, existe. E tá cheio de gente querendo te destruir, querendo ocupar o teu lugar, querendo o que é seu, querendo teu marido, querendo tua casa, querendo teus filhos. Muitas vezes eles não vão atacar diretamente para tomar, mas eles vão te atacar para te destruir. Se você não tem, eu também não vou ter. A inveja mal, a inveja maligna é essa. Existe, a inveja é um sentimento natural do ser humano. Eu posso sentir inveja e falar assim, uau, eu quero um carro igual ao dela. É uma coisa. Eu posso utilizar isso para trabalhar mais e conseguir. Agora, eu posso, nossa, olha o carro que ela tem. Se eu não tenho, eu também não quero que ela tenha. Aí você alimenta aquele sentimento. Vai ter gente que só vai sentir. Vai ter gente que vai começar a agir por trás da pessoa. Vai ter gente que vai começar a caluniar a pessoa. E vai ter gente que vai começar a juntar grupos de dentro da pessoa para destruir a pessoa. Às vezes inconscientemente, mas ela faz isso. É muito importante olhar para isso daqui. Isso aqui está te cercando a tua vida. Tá? Eu finalizo a live de hoje falando sobre isso. E tenha atenção. Busque sabedoria. Busque sabedoria, busque conhecimento, se refine como pessoa, porque isso aqui é muito real. A gente vive batalhas dentro do nosso dia a dia. E a gente tem que lutar. A gente não tem que ser pacifista. Você tem que lutar pela sua família, pelo seu marido, pela sua casa, pela sua empresa. Você precisa lutar. Se você não lutar, pessoas vão destruir aquilo que é teu. A inveja existe. Pessoas más existem. Mau caráter existe. E tá aí. Tá bom? Então é isso. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast, tem um link na bio, todas as lives vão pro Spotify. Vai dirigir, vai pro trabalho, vai cozinhar, bota o fone de ouvido. Sempre vai ter uma mensagem que vai tocar teu coração, alguma coisa técnica também. Tá bom? Então vamos lá. Fecha os seus olhos. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente na sua respiração, somente no agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente pela nossa união, por estarmos aqui presentes mais uma vez, elevando mais um tijolinho nessa grande obra que estamos construindo nesse ano de 2025, onde a gente falou em novembro, lá atrás, que seria o melhor ano de nossas vidas. Um ano de muitos desafios, um ano de muitas lutas, mas um ano de muitas conquistas também. Um ano de muito refinamento como pessoas. Temos muito que te agradecer por tudo que construímos até aqui. E as pessoas que estão embarcando nessa jornada agora, elas não estão atrasadas. Que elas venham ter consciência que ainda temos muito tempo para construir, para realizar e fazer tudo aquilo que não venhamos fazendo até então. Que o Senhor convide mais e mais pessoas para esse propósito dentro dos seus corações. Que o Senhor ative no coração de cada um esse propósito, de se refinar, de mudar, de transformar. Afinal, a mudança do mundo, a mudança do nosso país, a mudança de cada uma dessas famílias dependem dessa mudança dentro do coração de cada um. Que o Senhor abençoe muito esse projeto, abençoe muito o projeto de cada um que está aqui e cada um que está vendo essa gravação. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o melhor ano da minha vida. Conta comigo, tamo junto. A gente tá em férias escolares aqui. Eu não tô conseguindo fazer essa live no horário correto, né? Hoje mesmo a gente começou bem tarde, mas eu vou me esforçar pra gente conseguir trazer pro horário aqui de novo. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês e fica atento nessa mensagem de hoje. Tem muitas pessoas te invejando, tem muitas pessoas querendo o que é teu. E muitas vezes está aí, dentro da tua empresa, dentro do seu ciclo de amizades. Fala, Gabriel. Muito legal ver você aqui, irmão.
Tamo junto. Um abraço, fica com Deus e é nóis. Tchau, tchau.